Olá! Começa agora mais uma edição do programa OAB Nacional. E você é o nosso convidado. Fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com a participação do presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, que faz uma retrospectiva desta gestão sob o ponto de vista do desenvolvimento e avanço da ordem no último triênio. Confira. Nós chegamos aqui no Conselho Federal no início de 2019 e já havia uma PEC propondo basicamente o fim dos conselhos profissionais. Nós enfrentamos a partir daí a luta pelo exame de ordem, conseguimos organizar uma agenda de defesa da advocacia e tivemos a maior vitória dos últimos tempos com a criminalização da violação das nossas prerrogativas. Agora é lei, agora está positivado. Tivemos que lutar no Congresso contra uma reforma tributária que ampliava muito a carga tributária do advogado. Talvez essa seja a principal vitória da gestão. Uma vitória que foi impedir quase que se dobrasse a carga tributária dos nossos escritórios e que se retirasse a advocacia do simples, ou seja, seria devastador para a advocacia nacional e nós fomos vitoriosos. Também no campo do que nenhum de nós esperava, que era essa terrível tragédia sanitária, lutamos pela vida. Esse é o compromisso da OAB. Lutamos, foi da ordem a ação que garantiu a competência concorrente de estados e municípios para combater a Covid. Quantos brasileiros teriam morrido? Quantas vidas teríamos perdido sem essa decisão? Garantimos a lei de acesso à informação, lutamos contra um fictício poder moderador das Forças Armadas, trabalhamos defendendo a vida e a democracia durante toda a pandemia, com coragem, sem medo e sem ódio. E, por fim, mudamos também. Essa foi uma gestão reformista e eu me orgulho muito disso. Na última eleição, agora na segunda quinzena de novembro, 5 mulheres foram eleitas presidentes de seccionais. Eu vou te dar um número. Na história da ordem de 91 anos, nós tivemos ao todo 10 mulheres presidentes de seccionais. Na última eleição, numa só, nós tivemos 5. Fruto que? Da paridade. Eu tenho orgulho de ter dado o voto de Minerva para a paridade das nossas chapas. E por quê? Para democratizar a nossa entidade. Também para que ela tenha, como nós garantimos, a participação de negros e pardos, para que ela reflita a realidade da base da advocacia, do seu 1.300.000 advogados. E essa casa trabalhou muito, comissões funcionando, advogados contribuindo. Eu termino fazendo essa pergunta. Que outra entidade, que outra profissão, sem qualquer ufanismo, teria durante um período tão duro, onde as pessoas estão lutando pela sobrevivência, pelo prato de comida, lutado em tantas frentes com pessoas que trabalham voluntariamente, gratuitamente, pelo Brasil e pela advocacia. Só a OAB, só a advocacia brasileira. Por isso eu, todos os dias, te digo de coração, eu agradeço a todos e durmo tranquilo com a consciência do dever cumprido. A OAB Nacional emitiu uma nota pública em parceria com a Associação dos Magistrados do Brasil e outras entidades contra a emenda do calote de precatórios. O documento comunica o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade em face das emendas constitucionais de número 113 e 114 de 2021, que resultam da PEC dos precatórios. Acompanhe. Segundo a nota, abre aspas, ao alterar a Constituição Federal e os atos das disposições constitucionais transitórias para institucionalizar moratórias sobre os precatórios federais, com contingenciamento de recursos e instituição de índice incapaz de recompor a inflação para fins de correção monetária dos débitos, as duas emendas violaram um conjunto expressivo de direitos e garantias fundamentais à conformação do princípio da separação dos poderes e ao próprio Estado democrático de direito, e prejudicaram diretamente centenas de milhares de credores, a grande maioria formada por brasileiros com baixo poder aquisitivo. Em outro trecho, o documento ressalta que a emenda constitucional 114 de 2021, ao estabelecer limitação indevida ao pagamento de valor, reconhecido como devido pelo Poder Judiciário, representa inequívoca violação ao princípio constitucional da separação de poderes, que assegura não apenas a independência
e a harmonia entre os poderes, mas principalmente a proteção dos indivíduos contra o abuso potencial de um poder absoluto. Com a medida, o adimplemento dos débitos e obrigações reconhecidas na Justiça se torna uma escolha política dos governantes, que decidem adiar sucessivamente o prazo para cumprimento com a chancela do Legislativo, que aprova normas como a hora analisada, autorizando uma limitação ao pagamento dos precatórios flagrantemente inconstitucional. Fecha aspas. A nota na íntegra você confere no site da Ordem dos Advogados do Brasil, em oab.org.br. Programa Anuidade Zero, um benefício para a advocacia de todo o país que realiza transação nos estabelecimentos parceiros ou lojas virtuais participantes do programa. É fácil. Você compra e acumula pontos que podem ser convertidos em descontos no valor da sua anuidade. Quer entender como funciona? Acompanhe no vídeo. Vamos aprender a comprar e acumular pontos em lojas virtuais? É fácil, rápido e seguro. Em seu navegador Chrome ou Firefox, acesse a página anuidadezero.oab.org.br. O primeiro passo é clicar no botão Entrar e, em seguida, preencher os dados solicitados com seu CPF e senha. Com acesso liberado, você vai encontrar as lojas virtuais parceiras do programa. Antes de realizar sua compra, obtenha informações clicando no botão Consulte regras e condições. Leia atentamente os detalhes sobre a loja escolhida e confira os requisitos e exigências para acumular pontos. Feito isso, o próximo passo é clicar no banner de divulgação e aguardar ser redirecionado ao site da loja parceira, participante do programa Anuidade Zero, onde as compras deverão ser realizadas normalmente. Mas atenção, é recomendado que antes de iniciar qualquer compra, seu carrinho esteja vazio e outras abas do navegador fechadas. Para garantir que a compra seja reconhecida e pontuada, não utilize as setas de avanço e retorno do seu navegador. Além, claro, de não utilizar bloqueadores de anúncios nas suas configurações de internet. Uma vez que a compra for concluída e finalizada, ela será apresentada em sua conta como pontos pendentes em até 5 dias. Já a confirmação da transação será realizada em até 120 dias. Pacotes de viagem, reservas de hotéis, passagens aéreas e aluguel de carro podem ser validadas em até 90 dias após a utilização ou check-out. Consulte o regulamento e faça parte do programa Anuidade Zero. Comprar, acumular e economizar nunca foi tão fácil. Participe! Outros convênios e parcerias oferecidos pela OAB, por meio da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência, destacam as consultas em telemedicina, assinaturas gratuitas da revista Exame, jornais Valor Econômico e o Globo e o Clube de Serviços aos advogados. Nós, do CONCAD, temos feito um trabalho de ampliação dos nossos convênios voltados para a saúde e para o bem-estar da advocacia. Talvez você já conheça os nossos convênios, como convênios com a Latam, convênios com diversos tipos de lojas, restaurantes em todo o Brasil e agora ainda mais numa ampliação importante de 2019 para cá. Nós fechamos convênios, por exemplo, com cartão de crédito, através de uma parceria com o Banco BRB de Brasília, que retorna a sua anuidade através da utilização desse cartão de crédito. E, além disso, nós ampliamos para softwares jurídicos gratuitos para toda a advocacia nacional, ampliação com convênios com o site de telepsicologia, Psicologia Viva, e agora com telemedicina, com 22 especialidades médicas com consultas que vão de R$40 a R$80. Confira esses e outros convênios e parcerias oferecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil para toda a advocacia brasileira. Você sabia que a OAB Nacional instituiu a primeira comissão especial de franchising? Pois é. A comissão tem o objetivo de fomentar as discussões, trazer soluções aos principais obstáculos que restringem o desenvolvimento de franquias no Brasil e avançar nos estudos acadêmicos dedicados a esse modelo contratual. No final de dezembro de 2019, a lei antiga de 1994, que regulava a questão dessa relação entre franqueado e franqueador, ela saiu de vigência porque entrou uma nova lei
mais detalhada. É uma lei curta, é uma lei apenas de 10 artigos, e que gera dúvidas, porque ela passou a vigir em março de 2020, né? Logo quando começa a pandemia no Brasil. Então, dúvidas, obviamente, surgiram, né? E por isso que eu entendo que a comissão foi instituída, para que a gente possa, né, advogados especializados em relação à questão do franchising no Brasil, discutir temas, poder ajudar a sociedade de fato, através dos nossos colegas advogados, que podem procurar a comissão para tirar dúvidas, para apresentar qualquer tipo de trabalho que seja interessante, decisões pelo Brasil inteiro a respeito dessa questão da franquia. Então, a grande importância, no meu ver, por quê? Primeiro, porque a franquia no Brasil ela está crescendo e expandindo, trazendo fomento econômico, postos de trabalho formalizados. As franquias elas abrangem um nicho gigante, porque você tem franquia de beleza e saúde, você tem franquia na educação de colégios, você tem franquia na área de hospitais, você tem franquia no comércio, de comida. É a possibilidade do empreendedor, né, assumir uma franquia, ela é super aberta, porque você tem franquias que começam com R$5 mil de investimento, até franquias, obviamente, de milhões, né? E você tem a possibilidade de trabalhar num projeto de um nome de uma empresa que já está estabelecida, né, na sociedade, no geral. Então, essa comissão, ela tem esse propósito, né? É a primeira comissão especial de franchising do Conselho Federal. Nós também, dentro da comissão, já tivemos algumas reuniões, temos pautado alguns assuntos, né, que nós, no nosso dia a dia da advocacia, temos de dificuldade, nas relações comerciais, nas relações civis, nas relações trabalhistas, principalmente, né? Então, o nosso objetivo, de fato, é poder colaborar com artigos, com trocas de ideias, com a possibilidade de orientar mesmo, né? Orientar não só os advogados, né? O próprio Poder Judiciário, né? Porque, como eu disse, é uma legislação que passou a vigir em 2020 e, no meio da pandemia, é uma legislação nova, são poucos artigos, mas ela é muito objetiva e é muito detalhada. Entende? Traz uma novidade que é super interessante, que a própria OAB tem cursos na sua Escola Superior de Advocacia sobre mediação e arbitragem, que traz essa possibilidade na legislação de, no contrato, franqueado e franqueador poderem estabelecer essa cláusula de arbitragem no caso de alguma necessidade de discussão do contrato. Então, assim, é muito vasto o que pode acontecer, o que pode ser discutido, porque a gente está lidando com uma lei que você tem atuação em todos os segmentos do direito. Então, o nosso objetivo, de fato, como comissão do Conselho Federal, é poder colaborar no intuito de trazer experiências, trazer as novidades e trazer, de fato, uma melhor compreensão sobre o que é um contrato de franquia. Outra novidade foi a criação da Comissão Especial de Juristas Evangélicos e Cristãos da OAB, presidida pelo bispo Abner Ferreira. A OAB é a Casa das Liberdades. Liberdade de crença é uma das liberdades mais importantes que existe no arcabouço doutrinário do nosso país e também de todos os países do mundo. Então, a proposta dessa comissão é que nós possamos ter um diálogo harmonioso, respeitoso e que nós possamos aprofundar os estudos no Brasil para preservar a liberdade de consciência e de crença, a liberdade de expressão, que é a mãe de todas as liberdades, não é? Então, esta é a Casa da Liberdade. A OAB é a garantidora da liberdade, das liberdades e garantias fundamentais
da nossa Constituição brasileira. A comissão foi criada pelo presidente Felipe Santa Cruz. Essa é uma comissão muito especial porque traz e traduz uma coisa que a OAB é para os advogados e advogadas. É uma casa democrática e inclusiva. Os advogados evangélicos e cristãos passaram a ter voz com uma comissão importante de âmbito nacional, que terá sua capilaridade nos estados também. Hoje nós tivemos aqui com a presença do ministro André, também do ministro Anderson Torres e de outras autoridades, senadores e deputados da Frente Parlamentar Evangélica, demonstrando a necessidade dos cristãos e evangélicos terem voz também na Casa da Democracia. Para nós foi uma alegria muito grande. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais OAB Nacional. É muito rápido, não saia daí. Já somos mais de 1.400.000 seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. Se você ainda não nos acompanha por lá, não perca tempo. Estamos no Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação, você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso Universo OAB. No Instagram e no Twitter, você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça de também acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo, a qualquer hora e em qualquer lugar. É fácil, é rápido. Tudo isso na palma da sua mão. Mudando de assunto, muitos debates e discussões voltados ao interesse prático dos advogados e advogadas de todo o país foram realizados pela Escola Superior de Advocacia Nacional e transmitidos gratuitamente pelo canal do YouTube da ESA Nacional. Temas atuais, como, por exemplo, o ensino jurídico e métodos ativos. Acompanhe. O que eu gostaria de trazer é para a gente pensar um pouco como a gente pode trazer as metodologias ativas para dentro do ensino jurídico, tanto pensando no ensino presencial quanto no ensino virtual e todas essas transformações e tendências que a gente tem visto dentro do ensino jurídico e das instituições de ensino superior. E aí, eu queria trazer 3 fundamentos que eu acredito que são fundamentais para que a gente possa trazer os métodos ativos tanto no ensino virtual e no presencial, para que a gente possa também construir um ensino jurídico que seja engajante e que faça sentido para o que a gente deseja para o futuro dos nossos estudantes. E aí eu vou trazer, então, esses 3 fundamentos e algumas dicas práticas de métodos e ferramentas para implementar esses fundamentos. O primeiro dele é a ideia de que a aprendizagem ela é centrada no estudante e não no professor ou na professora. Muitas vezes a gente acredita que implementar métodos ativos é trazer alguns momentos pontuais de interação, como alguns debates, alguns seminários, estudos de caso, mas a gente acredita profundamente que o ensino participativo ele vai muito além da gente trazer esses momentos de participação. É a gente pensar toda a construção do programa de curso e dos encontros voltado com um foco para o nosso estudante. Então, pensando quem é esse estudante, quais são as transformações que ele vai passar ao longo do curso, o que ele vai fazer, quais são as reflexões, os sentimentos que ele vai ter durante todos os encontros em que a gente estiver juntos. E aí, para implementar, parece um pouco abstrato, mas para a gente trazer um pouco mais praticamente como a gente traz esse ensino centrado no estudante. Primeiro, a ideia da gente pensar e identificar os objetivos de aprendizagem que sejam significativos, que a gente considere importante, mas que também sejam significativos para os nossos estudantes. Tem um autor que eu gosto muito, que ele chama Fink, ele diz que objetivos de aprendizagem significativa, eles têm diferentes dimensões. Então, tem uma dimensão de conteúdo que é relevante, uma dimensão de competências, que às vezes a gente deixa de lado dentro do ensino jurídico, mas tem outras dimensões também, como aprender sobre si mesmo, aprender sobre os outros, aprender a aprender, se tornar bons pesquisadores e aprendizes autodirigidos. Bom, a gente olha aqui, a gente já está agora num outro momento da pandemia, A gente já voltou,
voltou de novo em muitos estados, né? A gente conversa com muitas pessoas, as pessoas também estão voltando muitas vezes numa modalidade para o ensino em sala de aula híbrida, que a gente vai conversar um pouquinho, mas o fato é que a gente está muito cansado da pandemia, muito cansado desse processo e, ao mesmo tempo, a gente aprendeu muita coisa e a gente precisa ver, então, a partir de agora, como que a gente vai incorporar isso no nosso dia a dia e poder usar o melhor dos mundos, né? do mundo virtual e do mundo presencial desse momento. E aí, acho que a pandemia ela trouxe legados muito importantes para a gente. Acho que um desafio muito grande que a gente viu acontecer foram diversas e diversas campanhas de alunos, professores, falando não deixe o seu professor sozinho, ou até vários memes, né? As aulas virtuais parecem sessão de espiritismo. Carlos, você está aí? Carlos, se estiver, fale alguma coisa. E assim por diante. Ou seja, o que acontece? As aulas online demonstraram também uma grande distanciamento entre professor e aluno, principalmente por conta, muitas vezes, do método de ensino adotado na Faculdade de Direito, que é um método, basicamente, de aulas expositivas, em que a gente tem muitas diferenças a serem trabalhadas, é uma ruptura de paradigma do ensino participativo. E esse ensino virtual mostrou para a gente ainda mais esse distanciamento que existe dentro de uma sala de aula. Mas a gente vai discutir bastante hoje como que a gente pode mudar isso, como que a gente pode, de fato, qualificar nossos alunos, alunas, para realmente a gente conseguir transformar o Brasil, melhorar nossas instituições, que a gente está precisando bastante pelo momento que a gente vive. Outra temática abordada destacou os desafios da implementação da lei do superendividamento. Eu escolhi para falar hoje, até porque, vamos dizer, é o tema mais pujante, né? É essa nova lei. Na época que gravei o curso, né? Ela tinha recém sido aprovada e agora nós já temos esses problemas de implementação. Até em breve teremos, acho que em outubro, teremos uma audiência pública com a Senacom para ver justamente esses problemas da implementação, né? Então, uma boa lei é ótima, né? Mas quando ela sai dos livros, né, e vai para a prática, é que realmente a pessoa fica feliz. Então, eu queria começar essa conversa falando sobre as grandes linhas dessa lei. Ela só inclui coisas no Código de Defesa do Consumidor e ela entra em vigor imediatamente. Isso é um desafio, né? Não tem vacatio legis na lei. O Código de Defesa do Consumidor teve uma vacatio legis de 180 dias, se não me engano, 6 meses, né? Aí todo mundo se prepara, mas essa não, entrou em vigor imediatamente, né? E isso é o artigo 5º da lei. Entra em vigor no dia 2, esse que o doutor Joaquim Guerra falou, né? E o que entra em vigor nessa lei? Né? Ela tem uma parte principiológica que muda o artigo 4º, 5º, 6º e o artigo 51, que é das causas abusivas, né? E depois 2 capítulos. Na minha opinião, todas as regras, vamos dizer, principiológicas, elas entram em vigor imediatamente, porque os princípios, né, já estavam ali. Boa-fé, informação, isso não é novidade no Código de Defesa do Consumidor, isso é apenas interpretação, né? A parte do artigo 104, o capítulo que é mais processual, né, que chama da conciliação no superendividamento, que é o 104A, 104B e 104C, também entra em vigor imediatamente, que são processuais, né? Então, fica aquele capítulo do meio, que é da prevenção do superendividamento, para sabermos como que vão entrar em vigor esses artigos. As eleições e as novas mídias também foram tratadas ao longo de 2021 pela ESA Nacional. A gente tem que pensar na realidade hoje. Primeiro, é uma realidade em que a internet e as novas mídias têm um papel cada vez mais relevante nas eleições. As eleições de 2020, em meio à pandemia, mostraram a força das redes sociais, que se transformaram em plataformas, digamos, formidáveis de debate político e, de alguma forma, permitiram que as campanhas chegassem mais perto dos cidadãos, dos jovens. E
O problema que a gente começou a ver é, primeiro, que quando você tem o uso das redes sociais para campanha, na verdade, todos os cidadãos eles se tornam não apenas consumidores das informações, que era quando você tinha, né, a TV e o rádio, mas também produtores de conteúdo. E quando você pega as novas mídias, elas são veículos de comunicação que são muito diferentes das mídias tradicionais. Né? Você tem essa interatividade, uma descentralização, transposição de todas as fronteiras, enfim, um baixo custo de acesso. Então, não há nesse mundo virtual uma escassez de espaço para publicar. Na verdade, é uma escassez de atenção, né? Há tanta coisa sendo publicada que você tem um problema de atenção. Não há as empresas concessionárias, nem uma transmissão que a gente fala quase forçada das mensagens aos internautas, embora isso tenha mudado um pouquinho. Mas é preciso pensar que todos os sistemas regulatórios, né, a regulação que a gente pensava que aplicava em geral nas campanhas eleitorais, elas são, em grande medida, inaplicáveis às mídias tradicionais. E o que a regulação das mídias tradicionais é, em boa medida, inaplicável para as redes. Né? E do ponto de vista do direito eleitoral, você tem diferenças também quanto aos interesses em jogo. Se você fala que uma publicação na internet, às vezes, ela custa muito pouco, ou nada, né? A gente tem o impulsionamento que passou a ser permitido há pouco tempo na legislação eleitoral, que às vezes com R$100 você consegue chegar a uma audiência muito maior. Então, do ponto de vista da igualdade de oportunidades, né, a gente não está falando aqui num potencial de desequilíbrio do jogo político como a gente tinha antes. E há dois problemas. O primeiro é que a regulação ainda hoje do uso das eleições nas campanhas eleitorais é uma regulação que reflete ainda essa falta de compreensão sobre como funcionam as redes, essas novas mídias. E, de outro lado, a gente pensava que as redes sociais, enfim, as novas mídias seriam um templo da liberdade comunicativa. Mas aí vem o problema da desinformação. Me parece que esse debate ele tem que ser dividido em duas partes, porque a gente também tem a impressão de que uma pessoa que tem 25 milhões de seguidores alcança o mesmo que um canal de televisão, mas eu não sei, né? Porque quem define o alcance desse perfil é a rede social, e isso ela não te conta, né? Isso o canal de televisão não mostra. A gente não tem essa transparência. E hoje, eu acredito na boa-fé das redes sociais. Elas parecem do lado da democracia. E o dia que elas não tiverem? A gente vai confiar em quem? Para quem que eu vou ligar? Para dizer assim, não, mas veja, o compromisso que você assumiu comigo não foi esse. Durante anos no pós-guerra, a gente discutiu a forma de um controle extremo do conteúdo, que é criminalizar uma fala. Negar o Holocausto é criminalização de um conteúdo específico, veja. Porque nós chegamos à conclusão de que, como humanidade, seria melhor que a gente limitasse esse conteúdo de forma extrema. Talvez a gente chegue à conclusão de, como humanidade, e aqui eu concordo com o professor Oscar Chance de Munhoz, que diz que a gente vai ter que fazer aqui o mesmo que nós estamos conseguindo, né, fazer com a proteção de dados. Se não for uma organização, uma regulação multinível, não vai funcionar. O que a GDPR fez foi forçar os outros países a regularem o uso dos seus dados, porque senão elas não conseguiam mais movimentar os seus mercados. Se a gente não fizer isso também na regulação das redes sociais, de alguma forma um país forçar o outro, e a União Europeia tem mais condições de fazer isso, né, não vai dar certo. Então, hoje, Ricardo, eu diria, não me parece a melhor solução limitar o conteúdo da fala de ninguém, por mais abrangência, por mais público que essa pessoa tenha. Isso é um mérito pessoal, e desativar este mérito é desativar parte do que a pessoa tem de mais precioso na democracia, que é a sua condição humana de interferir no processo eleitoral. E toda vez que eu trago uma proibição, eu estou desativando uma qualidade. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!